Esse texto entrou no meu coração essa semana. Me lembrei assim desse texto assim, de supetão. Quer dizer, eu digo que foi de supetão, mas acredito na iluminação e na direção do Espírito Santo. Mas para mim, humanamente falando, veio na minha mente assim, de supetão, esse texto. E eu fiquei remoendo ele em meu coração e em minha mente. Mateus capítulo 11, versículo de número 1. Ouçam o que diz: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere, preste bem atenção nisso aqui, João estava preso, João Batista aqui, que havia batizado Jesus. João preso, quando ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Palavras de Jesus agora: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e aí vocês dizem: eis aí um glutão, um comilão e beberrão, um glutão e bebedor de vinho,
amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Pai bendito, queremos te dar louvor nesta manhã, pela oportunidade e o rico privilégio que nos dá, de nesse primeiro domingo do ano de 2025, nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira reunião, o Senhor nos dá o privilégio de ler a Tua Palavra. O Senhor nos coloca de frente com o Teu Evangelho, que nos desafia, que nos provoca, que nos desconforta, que nos desestabiliza e que ao mesmo tempo nos coloca na posição e na direção do Teu propósito e da proposta do reino e do Evangelho. Tudo que precisamos é da compreensão do céu. Tudo que precisamos é da compreensão do Teu Espírito Santo, da iluminação, do fogo do Espírito para aquecer os nossos corações, iluminar a nossa mente, de modo a compreendermos a profundidade, a riqueza e a beleza da Tua mensagem, que nos ajuda na nossa caminhada. Em nome de Jesus, amém. Vocês já tiveram algum momento da vida de vocês a sensação de estarem perdendo tempo? Na caminhada com Jesus? Por algum momento assim você já teve você passou por uma crise de fé? De dizer para você mesmo assim, pensar consigo mesmo: será que eu não estou perdendo os meus melhores anos com essa ideia de seguir Jesus? Porque desde os dias de Jesus, começando por Ele próprio Cristo, na perspectiva da teologia da prosperidade, do evangelho de sucesso, Jesus foi um fracasso. Nasceu nas periferias de Belém, foi criado numa outra periferia pior ainda, que era Nazaré. Mais do que ser uma mera periferia, era um lugar indesejável, um lugar onde talvez as pessoas que fossem morar em Nazaré só iriam na pior das hipóteses, quando não tinha mais mesmo o que fazer, não tenho mais o que fazer, para eu não ir morar na rua, vou caçar um canto lá em Nazaré, vou morar lá. Você vê o nível do que era Nazaré. Criou-se lá, foi desacreditado na sua própria cidade, ninguém na sua cidade o considerou, ele foi rejeitado na sua própria cidade. Na sua própria cidade ele quase foi assassinado, porque depois de ter ido à sinagoga a primeira vez em Nazaré, de ter lido o profeta Isaías e de ter aplicado o texto a ele próprio como cumprimento daquela profecia do profeta messiânico Isaías, eles quiseram jogar Jesus precipício abaixo, na tentativa de matar Jesus. Jesus saiu dali, escapou de entre eles e saiu dali. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 7, que Jesus não era só desacreditado na cidade onde ele morava, onde ele foi criado.
Mas Jesus era desacreditado pelos seus próprios irmãos. Seus irmãos tiravam Jesus para doido. Doido. Sabe como que os irmãos de Jesus se referiam a ele? Nas festas, nas ruas, nas rodas de amigos? É um doido. Ah, rapaz, seu irmão, o que seu irmão anda fazendo, hein? Anda falando uns negócios assim meio estranho. Parece que ele quer insinuar que ele é o Messias, parece que ele quer dizer que ele é o Cristo. E os irmãos de Jesus, isso é um doido. Vocês não têm noção da vergonha que nós passamos com esse doido, desse nosso irmão. Isso é um doido. Jesus foi batizado por João o Batista no Jordão, mesmo tendo o testemunho e a apresentação de João quando viu Jesus, que bradou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João ficou tão alarmado, João ficou tão impressionado, tão maravilhado, que ele quis recusar batizar Jesus, que diz: não, sou eu que tenho que ir a ti, tu vens a mim? Jesus diz: deixa, João, tem que ser assim, para que se cumpra toda a justiça. Jesus foi batizado, saiu das águas, os céus se abriram, o Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba veio sobre ele, a voz de Deus bradou: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, venceu as tentações, deu início ao seu ministério, escolheu 12 discípulos, a maioria deles semi-analfabetos, rústicos pescadores, não estavam entendendo nada do que Jesus estava ensinando, do que Jesus estava pregando, estavam impressionados, mas não estavam entendendo muita coisa. E João o Batista é esse homem que teve a experiência legítima de ter visto Cristo, de ter testificado que ele era o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ter divulgado isso na sua pregação, lá às margens do Jordão, e ter batizado Jesus. Mas, como ia dizendo, na perspectiva da teologia da prosperidade, do evangelho da autoajuda, do evangelho do triunfo, desse evangelho triunfalista, Jesus foi um fracasso. Nessa perspectiva, Jesus foi um fracasso, porque ele não nasceu em berço de ouro, ele não veio ladeado de uma legião, de um exército poderoso. Os zelotes tentaram seduzi-lo a provocar uma revolução armada, mas Jesus não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com armas. Eles estão preocupados com o Messias que vai resgatá-los da força do Império Romano. E Jesus diz: não é para isso que eu vim, eu não tenho nada a ver com Roma, com César, não, deixa eles quietos, deixa o império, deixa Roma, deixa o trono de César, deixa a legião romana, deixa isso, eu não tenho nada a ver com isso, se concentrem aqui no reino de Deus. O reino de Deus está próximo, a mensagem do reino de Deus chegou, e é nisso que eu quero que vocês concentrem as forças e as atenções de vocês. E aí Jesus terminou preso, terminou condenado sumariamente a morrer morte de cruz, terminou espancado, terminou surrado, quase que até a morte, num tronco de tortura, carregou a própria cruz e terminou crucificado entre dois ladrões. Quem aqui seguiria Jesus? Nós aqui hoje, quem aqui hoje seguiria Jesus há mais de 2000 anos atrás, seguiria uma figura nessas condições?
Aquele crucificado, você é seguidor dele, sou. Aquele crucificado, que insanidade é essa? Eu sou seguidor dele. Então, começando por Jesus, na perspectiva do evangelho triunfalista, e aí você vai para os apóstolos, para os discípulos, que depois de Jesus ter ascendido aos céus e eles terem continuado a missão do Cristo, todos eles, com exceção de João, o apóstolo do amor, que escreveu o Apocalipse, não João Batista, o outro João, que escreveu o Apocalipse, e com exceção também de Judas, que nem precisa comentar, todos os outros foram mortos de forma cruel, foram martirizados. Um crucificado de cabeça para baixo, outro cerrado ao meio, outro flechado pelas costas enquanto estava em oração, o outro teve o couro arrancado como se arranca o couro de um animal, e daí por diante. O imperador continua no trono, os poderosos continuam dominando, os sacerdotes continuam ostentando, a religiosidade continua com pompa, e humanamente falando, você olha daqui para lá e diz: se Jesus, e a mensagem de Jesus, e a proposta de Jesus, e os discípulos de Jesus, e os apóstolos de Jesus, estão corretos, deve em alguma dimensão ter alguma coisa errada, porque os que estão corretos e os que estão falando a verdade estão morrendo, e os poderosos, os dominadores, os desviados de Deus, da verdade de Deus, continuam prosperando. Me parece que surge aqui uma crisezinha meio parecida com aquela crise de Asaf. Lembram dela lá no Antigo Testamento? Nos Salmos. Asaf fica indignado e ele entra em crise porque o ímpio prospera. E lembre-se, ímpio aqui não é necessariamente que não é da igreja, porque tem muita gente na igreja que é ímpio. Ímpio aqui não é necessariamente quem não é da igreja, quem não é crente, quem não é da minha igreja, não é isso, não necessariamente. Ímpio é quem pratica a impiedade, é ímpio. Então eu posso ser um pastor com a Bíblia na mão e ser ímpio. Se eu estiver praticando qualquer iniquidade, eu sou um ímpio. Eu posso ser um crente carregando a Bíblia na mão, cantando nos cultos de domingo e ser ímpio. E tem muita gente do lado de fora que nunca entrou numa igreja, que não é crente, que nunca nem leu a Bíblia, mas vive uma vida justa. E nós temos exemplos de homens assim na Bíblia. Cornélio é um exemplo. Cornélio não tinha nada a ver com Jesus, nem com igreja, nem com nada. Era um centurião, era um gentio, estava a serviço de Roma. Mas o anjo apareceu para ele para dizer assim: olha, as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado perante Deus. Deus está vendo tudo. Tem um homem lá em Cesareia, e o nome dele é Simão. Manda buscar, que eu vou usar ele para falar com você o que você tem que fazer. E aí, ao mesmo tempo, o Senhor mostrou uma visão para Pedro. Pedro se levantou quando os mensageiros do centurião chegou, do Cornélio chegou, foi até lá, e chegou lá, pregou o evangelho para todos eles, o Espírito Santo caiu sobre toda a casa, e eles foram batizados e foram cheios do Espírito Santo, e a casa de Cornélio inteira se converteu, bem como todos os convidados que ali estavam. Ponto. O Asaf está indignado porque o ímpio prospera. É uma crise. O cara é um tribuloso, é um mau sacerdote, é um mau pastor, é um mau pregador, é um mau ministro, é um mau cantor, é uma má pessoa, é uma pessoa cruel, ruim, mas quanto mais ele pratica
ruindade e iniquidade, mais ele prospera. E eu aqui, Senhor, querendo ser minimamente correto, justo, íntegro, mais eu me afundo. É essa crise que entra no coração de João. Agora lembre-se, quem foi João Batista? Ele era primo de Jesus. Porque lembre-se, Isabel, a sua mãe, era prima de Maria, mãe de Jesus. Isabel era casada com Zacarias. Zacarias era um sacerdote que servia e praticava os seus serviços religiosos sacerdotais. Zacarias e Isabel já eram idosos, avançados em idade. E Isabel, além de ser idosa, avançada em idade, era também estéril, não tinha filhos. Lucas registra que o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e deu a ele a notícia de que na velhice haveriam de gerar um filho. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículo 8. Aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E João nasceu. Ele era mais velho do que Jesus alguns meses. Vocês se lembram que quando o anjo deu a mensagem para Maria de que ela seria a mãe do Salvador, ela foi visitar Isabel, a sua prima, que já estava grávida de 6 meses. Alguns meses, João é mais velho do que Jesus. João começa a pregar. Agora preste atenção. Olha os detalhes da vida de João. Ele é filho de Zacarias. Quem é Zacarias? Um sacerdote. Logo, João é da linhagem sacerdotal. João é da linhagem dos sacerdotes. João poderia, ao crescer, se tornar também um sacerdote. Mas isso me chama a atenção, que esse João, que é filho de Zacarias, um sacerdote, que é da linhagem sacerdotal, que ao crescer poderia se tornar um sacerdote, cumprir com seus rituais sacerdotais, entrar no templo, oferecer sacrifício segundo a sua ordem, segundo o seu turno, vestir as indumentárias sacerdotais. Sacerdote aqui praticamente é sinônimo de poder. Não deveria, mas sacerdote aqui é praticamente sinônimo de poder. Sacerdote aqui usufrui de alguns privilégios. Pelo de camelo? Gostei, me dá, é isso que eu quero. Comprou a roupa de pelo de camelo. E esse cinto aqui? Isso é um cinto de couro. Eu gostei do cinto de couro, dá o cinto. Cingiu os lombos e com cinto de couro. Bom, essa é a minha roupa, esse é meu estilo, essa é a minha moda. Roupa de pelo de camelo e cinto de couro. Mas você vai pregar assim no templo, ô João Batista? Você vai pregar assim na sinagoga? É assim que você vai ministrar seu grande ensinamento como sacerdote?
Aí Zacarias diz: é assim que você vai oferecer sacrifício? Aí João Batista diz: não, o meu público não é templo, meu público não é na sinagoga. Mas você vai para onde? Vou para o deserto. Chegou lá no deserto, começou a pregar. Agora me diga uma coisa, no deserto, João Batista vai pregar no deserto, e as multidões começaram a se aglomerar para ouvir João Batista no deserto. E a mensagem do João Batista não é uma mensagem assim: vitória, quem crê na bênção, levanta a mão aí, olha a bênção, olha a vitória. Quem quer marido novo, quem quer mulher nova, quem quer prosperidade, quem quer dinheiro, olha, porque Deus te fez para ser cabeça e não cauda, porque a roda gigante vai girar, porque o inimigo vai ver, porque Deus vai te exaltar, porque esse ano é o ano da virada, que 2025 é o ano da grande revelação de Deus para a sua vida. Não era essa a pregação do João Batista. Sabe qual era a pregação do João Batista? Arrependei-vos! Arrependei-vos! Um homem vestido de pelos de camelo, com cinto de ouro, com cinto de couro, em pleno deserto, gritando a plenos pulmões: arrependei-vos! Essa mensagem perturba os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os mestres da lei. A mensagem que é pregada no deserto ecoa dentro do templo, ecoa dentro das sinagogas, e os líderes religiosos dizem: não é possível, o que está acontecendo? Quem é esse homem? O que ele está falando? Como é que a multidão está indo para lá? Pleno sábado, era para o povo vir aqui para a sinagoga. Cadê os crentes que estão faltando no culto? Ah, você não está sabendo não? Os crentes estão indo ouvir um doido, pregador doido lá no deserto. E vamos ver o que está acontecendo. Chega lá, quando vão ver a multidão toda lá ouvindo João Batista, quando João Batista viu os líderes religiosos, os sacerdotes, aí João: opa, peraí que eu tenho que engrossar um pouco mais o caldo. Quando ele vê os líderes religiosos, aí João Batista grita: opa, vocês estão aqui? Pois ouçam, raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aí, rapaz, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Ele está chamando nós de raça de víbora. Esse cara é abusado. Raça de víboras! Quando Jesus entra no meio da multidão, João Batista grita: opa, agora a minha mensagem tem que tomar outro tom. Arrependei-vos. Sabe por que eu estou pregando o tempo todo arrependei-vos? Porque está no meio de vós o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele viu Jesus. Quando Jesus se aproxima dele, ele diz: não, sou eu que tenho que ir a ti, tu vens a mim. João está todo maravilhado. E aí Jesus diz: João, é assim mesmo, tem que ser assim, para que se cumpra toda a justiça. E João seguiu com o seu ministério. Jesus iniciou o seu. Veja bem, João já tinha iniciado o seu ministério. João seguiu com o seu ministério. E Jesus iniciou o seu ministério. E vai. Só que esse João foi preso. Ele foi preso. E lá no cárcere, eu fico pensando em João, abandonado, solitário. Suas pregações, embora tenham arrebanhado multidões, mas não lhe rendeu o sucesso na perspectiva dos pregadores da moda e do sucesso. Preso, começa a ouvir falar de Jesus. O texto diz que João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo. Que Jesus estava fazendo e acontecendo. Talvez ele deva ter se lembrado de Isaías, e ele tivesse também conhecimento de que Jesus mesmo leu esse texto de Isaías na sinagoga e aplicou a ele mesmo,
E o que está lá no texto de Isaías que Jesus leu na sinagoga e aplicou a ele mesmo? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. E ele vai falando, e tem uma parte no texto que diz assim: promover liberdade para aqueles que estão na prisão. João, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu anunciei o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto. Tudo que consta é que eu sou um cumprimento de uma profecia. Isaías disse que ele veio para abrir a prisão dos que estão encarcerados. Ele aplicou a si esta palavra como sendo ele o que vai abrir a porta do cárcere para os que estão encarcerados, mas eu estou preso. Olha a crise de João. Chama alguns dos seus discípulos lá na prisão e diz: vão lá, pergunta para ele da seguinte maneira: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Pergunta para ele, porque não está fazendo muito sentido para mim. Não sei se não está fazendo muito sentido para mim, ou se eu estou em crise de fé. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Irmãos, eu confesso a vocês que eu venho perguntando a Jesus já há pelo menos uns 4 anos. Uns 4 anos, pelo menos. Entra para o 5º ano agora, 2025. Que eu venho perguntando a Jesus: eu estou falando mesmo a verdade do Evangelho? Eu estou na trilha e na senda do Evangelho mesmo? Jesus, eu estou sendo mesmo um profeta ou estou sendo um irresponsável? Eu estou sendo mesmo um profeta ou eu estou sendo um inconsequente? Porque não é possível. Vejam a badalação evangélica religiosa neste país. As pessoas não gostam que eu falo. Me xingam, me detonam o tempo todo nas redes sociais e me acusam até de que eu só prego atacando a igreja. As pregações dele é só atacando a igreja, é só criticando a igreja, é só criticando o pastor, é só atacando o pastor. Não! Eu não estou atacando a igreja, não estou criticando a igreja, não estou criticando o pastor e não estou atacando o pastor. Eu estou dizendo que esse movimento evangélico brasileiro está longe da mensagem da cruz. Mas eu sozinho, comigo, entre eu e Deus, nos meus momentos de solidão e solitude, Senhor, como é que fica? Porque aqui é fácil pregar, aqui é fácil falar, daqui de cima eu falo, daqui de cima eu prego, daqui de cima eu enfrento, daqui de cima o que me vem para falar eu falo, o que o Espírito Santo me impulsiona a falar eu falo. Diante das multidões, se eu estou pregando num grande evento, num grande congresso, eu não tenho medo de falar. O que Jesus me coloca na boca para falar, eu falo. Esse ano, 2025, eu inteiro 40 anos que prego o Evangelho. 40 anos que prego o Evangelho, desde 1985. 40 anos agora que eu prego o Evangelho. E eu não tenho medo de cara feia, de senho franzido, de gente torcendo o nariz. Eu não tenho medo de cochicho, eu não tenho medo de falatório, não tenho medo, eu falo o que for para falar do Evangelho, desde que seja do Evangelho, eu falo. Mas quando eu desço daqui, quando eu estou sozinho, eu me pergunto: Senhor, será que eu não exagerei? Será que não foi um exagero?
Será que eu estou na rota certa? As crises, as dúvidas, as perguntas são como fantasmas que me assombram. E João Batista está nessa situação. E foi nisso que eu me lembrei essa semana, que o João Batista estava nessa situação. E sabe o que eu acho mais incrível? Que quando os discípulos de João voltam com a mensagem de Jesus para ele, Jesus não criticou João. Jesus não ficou falando lá, está vendo? Olha o João Batista aí, está com dúvida agora. João Batista pregou, agora está duvidando de mim. Foi ele que me batizou, agora está duvidando de mim. Foi ele que bradou no meio de todo mundo, dizendo que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora está duvidando de mim. Jesus não fez isso. Olha o que Jesus faz. Olha o que Jesus fala a respeito de João o Batista. Capítulo 11, versículo de número 7. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão no palácio. João não veste roupas finas. João veste-se de pelos de camelo e cinto de couro. Mas para que saístes? Pergunta Jesus. Para ver um profeta? Jesus diz: sim, e eu vos digo, ele é muito mais do que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, dizendo diante de ti. Versículo 11: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. E quando Jesus diz ele é Elias que estava para vir, não é que ele reencarnou, como ensina o Espiritismo. Não era que ele era, sei lá, alguma coisa dessa natureza, da reencarnação. Ele é Elias que havia de vir, no sentido de que ele vem no espírito de Elias. Ele vem no espírito de Elias. E quem foi Elias? Esse profeta aqui também entrou em crise. Quem foi Elias? O profeta do fogo, o profeta que orou e fogo desceu do céu, o profeta que enfrentou 150 soldados de Acabe, e eles foram queimados com fogo que desceu do céu, o profeta que encarou Acabe, que encarou Jezabel, o profeta que desafiou 850 profetas de Azera e de Baal. Mas eis que agora esse mesmo Elias está em crise, escondido numa caverna, dizendo: Senhor, não, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida, porque não. E o Senhor disse o que, Elias? O Senhor enviou um anjo, o Senhor deu comida e água, pão e água para alimentar Elias, e disse: levanta-te, porque muito longo é o teu caminho. É isso que Deus está dizendo para você aqui hoje, meu irmão, minha irmã.
vocês que nos acompanham através da transmissão, se você está em crise, desanimado na fé, se você está com dúvidas, com um monte de pontos de interrogação na sua cabeça e não vê resposta, eu te digo hoje, te alimenta de Jesus, te alimenta da esperança em Cristo, levanta e vá adiante. E o que Jesus propõe aqui para João? Para ajudar João nessa crise de fé. Quando eles chegam lá perguntando, ou levando a pergunta de João: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus diz assim para os discípulos de João: venham comigo. Venham comigo. Aí Jesus curou o cego, na frente deles, eles viram. Mais adiante Jesus foi e curou um coxo. Mais adiante Jesus vai e limpa leprosos. Mais adiante Jesus vai e cura os surdos. Mais adiante Jesus vai e ressuscita mortos. Mais adiante Jesus começa a pregar para os pobres. Jesus olha para eles e diz: está vendo? Viram? Voltem para João e diga para ele o que vocês viram e ouviram, ou o que vocês estão ouvindo e vendo. Diga para João. João, a resposta dele foi: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Que resposta! Jesus estava dizendo para ele o seguinte, nas entrelinhas, o que Jesus estava dizendo era o seguinte: João, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. João, é nisso mesmo que você pensa? É nisso que está o seu coração? É nisso que estão os seus valores? São nesses valores que você pensa? É nisso que você prega? É isso que você prega? É nisso que você aposta? É nisso que você investiu a sua vida? Então pode ter certeza, João, você está no caminho certo, porque estes são os valores que eu defendo, esta é a mensagem que eu anuncio, é essa a grande proposta que eu tenho para este mundo. Irmãos e irmãs, em toda e qualquer crise de fé, eu quero te dizer hoje: pense onde estão os seus valores, pense onde está o seu coração, pense onde está a sua mente, pense onde está o seu espírito. É nisso que você pensa? Os coxos, os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, os pobres estão ouvindo a pregação do Evangelho. É nisso que você crê, é nisso que você acredita, é nisso que está o seu coração, é nisso que estão os seus valores. Então nós não fomos chamados para o sucesso, nós não fomos chamados para a luz da ribalta, nós não fomos chamados para os holofotes, nós não fomos chamados para os aplausos, nós não fomos chamados para as grandes badalações das multidões, nós não fomos chamados para as visibilidades, nós não fomos chamados para sermos pessoas de sucesso, nós fomos chamados para ser representantes do reino. Se o nosso coração está no reino, pode ter certeza, nós não estamos perdendo o nosso tempo e nem estamos seguindo a pessoa errada, estamos seguindo a pessoa certa, a pessoa de Jesus, porque é nisso que ele prega, é isso que ele prega, é essa a sua mensagem. Eu vou pedir que você curve a sua cabeça onde você está.
Eu não sei qual a sua crise de fé. Eu não sei se você está titubeando. Eu não sei se você está pensando, claudicante no caminho dos pensamentos. Será que está certo? Será que está errado? Será que eu estou seguindo a pessoa certa? Será que é isso mesmo? Será que o Evangelho é isso mesmo? Será que o reino de Deus é assim mesmo? Eu não estou entendendo. Senhor, és tu mesmo? Ou devemos esperar outro? Os cegos estão enxergando. Os cegos estão enxergando. Para além dos milagres que Jesus opera, alguém está sendo iluminado com a pregação do Evangelho. Eu recebo várias mensagens de pessoas que me dizem: pastor, eu estava perdido. Eu estava perdida. E eu ouvi a sua pregação e ela me iluminou a mente. E eu digo: obrigado, Jesus, porque é a tua resposta dizendo a mim, como disse a João: os cegos estão enxergando. Os coxos andam. E eu tenho recebido mensagens de pessoas que dizem: eu estava parado, paralisado, desacreditado, desacreditada. Mas a sua mensagem me recobrou os ânimos. Eu digo: Jesus, obrigado, porque é a resposta que o Senhor deu a João. Os coxos, os paralisados, os amedrontados estão andando. Pessoas que dizem: eu estava morto na minha vida espiritual, os mortos estão ressuscitando. Pessoas que dizem: eu abri mão da estrutura, eu abri mão do poder, eu abri mão do evangelho de sucesso, eu abri mão do evangelho da prosperidade, eu abri mão desse evangelho de rótulo, desse evangelho de sucesso, desse evangelho que funciona como uma loteria federal do céu. Eu abri mão pelo evangelho da cruz, pelo evangelho de Cristo. Os pobres estão ouvindo a mensagem do evangelho. O que Deus está me dizendo aqui hoje é que você, meu irmão, minha irmã, está sendo usado por Deus na sua fraqueza. Você diz: mas eu não tenho nada, eu não sou nada. Pois é, Deus usa você. Há muita gente cansada, há muita gente desanimada, há muita gente fraca, que quando ouve uma palavra sua, que quando olha para um comportamento seu, que quando olha para uma atitude sua, ela se reanima. Ela diz: poxa, como foi bom ter ouvido aquele irmão, aquela irmã, como aquela palavra me edificou, como aquela pessoa me trouxe brilho, como aquele café me recobrou os ânimos, como aquela reunião me fez repensar algumas coisas, como aquele encontro naquela padaria, naquela cafeteria, naquela pizzaria mudou a minha forma de ser. Meu Deus, é Deus usando você, meu irmão, minha irmã. Não se intimide. Eu sei que as prisões, que os cárceres, como João estava enfrentando, os cárceres da dúvida, os cárceres do pessimismo, os cárceres da fraqueza, os cárceres do medo, as prisões da angústia, da tristeza, da raiz de amargura, da mágoa, muitas vezes nos aprisiona e nós começamos a entrar em crise de fé. Será que é isso mesmo? Será que o evangelho é assim? Será que a cruz é assim? Será que o reino de Deus é assim mesmo? Jesus está te dizendo hoje: força, 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 encoraja-te, anima-te, levante a tua cabeça, porque os cegos veem, os coxos
andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Levante a tua cabeça, meu irmão, minha irmã, porque Deus é com você. Curve a sua cabeça e feche os teus olhos. Pai celestial, eu quero te dar louvor. Eu quero te dar louvor nesta manhã. Quero te agradecer pela vida deste homem, desta mulher. Quero te agradecer pela vida desses irmãos internautas, da igreja online, da CDC online, que estão lá do outro lado. Senhor, eu não sei as dificuldades, as lutas, os desânimos, as crises que o teu filho, que a tua filha tem enfrentado. Mas nesse ano de 2025 eu peço a ti o teu bálsamo. João Batista não escapou. João Batista não escapou. Numa péssima brincadeira de mau gosto, a filha de Herodíades pediu a cabeça de João Batista. O Herodes disse: eu te dou tudo que você pedir. E ela disse: eu quero a cabeça de João Batista num prato. E então arrancaram a cabeça do profeta, colocaram num prato, levaram para Herodíades, para a filha de Herodíades. Essa levou a sua mãe, a cabeça do profeta num prato. Por quê? Porque João Batista era mau caráter. Mesmo que fosse, justifica arrancar a cabeça de um profeta, mas não era o caso. João Batista era um criminoso. João Batista era um bandido. Não, João Batista era um profeta, que encarou Herodes e toda a sua corte e diz: você está em pecado, porque não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Arrancaram a cabeça do profeta, mas a palavra ficou cravada nos anais da história. Porque você pode até matar o profeta, mas você não mata a profecia. Pode arrancar a minha cabeça, mas a verdade de Deus vai ser falada, custe o que custar, venha o que vier, haja o que houver, a palavra de Deus vai ser pregada. Deus quer homens e mulheres assim, que mesmo no medo, mesmo nas crises de fé, mas sustenta o que foi dito pela palavra de Deus, porque foi Deus quem me impulsionou para falar, porque foi Deus quem me mandou falar, porque a verdade é a verdade, a verdade é a verdade em qualquer e todo tempo. Num desses dias nós vamos ouvir o alarido de Deus. A voz do arcanjo vai soar. A trombeta de Deus vai ser tocada. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E quer saber? João Batista vai estar lá. Mas ele não vai estar decapitado. Ele vai estar num corpo glorificado, dizendo ao Cristo amado: valeu a pena. Valeu a pena. Seguir a Jesus é o privilégio dos privilégios. Seguir a Jesus é a coisa mais extraordinária que o mortal pode fazer. Seguir a Jesus é a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter. Seguir a Jesus até o fim, venha o que vier, custe o que custar, haja o que houver. Naquele dia nós vamos dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena,
Vai valer a pena, meu irmão. Vai valer a pena, minha irmã. Não importa o que dizem, vai valer a pena seguir a Jesus. É a coisa mais extraordinária que nós podemos fazer. Seguir a Jesus. Pai, eu te agradeço. Pai, nós te louvamos. No nome santo, bendito e eterno e maravilhoso de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, irmãos. Mais forte, porque Ele é digno de honra e de louvor. Aleluia. Aleluia.